boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Osasco. Estou muito feliz aqui em estar em mais uma audiência. Quero, nesse momento, falar que essa audiência pública ela é da Comissão de Economia e Finanças, aqui da Câmara Municipal, com a finalidade da gente debater o PL 123/25 e também o PL 124/25. E quero também aqui convidar, já está aqui ao meu lado, o diretor das comissões para secretariar essa audiência pública, o senhor Alan Santos. Queria pedir uma salva de palmas aqui para o servidor. Quero informar que essa audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara e também pode ser acessada pelo site aí osasco.sp.leg.br e pelas redes sociais, o Facebook e assim por diante. Os participantes e munícipes que queiram acompanhar também, aqui presencial, já temos tanto servidores como munícipes e assessores dos vereadores aqui do gabinete nessa audiência. Os participantes também podem fazer perguntas, sugestões e demais manifestações sobre o tema da audiência. Tá? Para quem está online, basta acessar o site osasco.sp.leg.br, clicar em audiência pública e preencher um formulário para ser lido as suas perguntas ou questionamentos aqui por essa mesa diretora. Quero, nesse momento, também convidar para fazer parte da mesa diretora o senhor Eric Felipe, secretário adjunto de Planejamento e Gestão do município de Osasco. Quero também convidar para fazer parte da mesa diretora. Seja bem-vindo, viu? Quero também convidar para fazer parte da mesa diretora. Vou abreviar o nome, tá bom? Atenas, tá? Para que ele possa, diretor do Departamento de Planejamento, para também fazer parte da mesa diretora. Para melhorar aqui e fortalecer que lugar de mulher onde ela bem quer ficar, né? E a gente sempre fala isso aqui, quero convidar a Luciana Aparecida, diretora de Departamento de Suporte ao Planejamento, para fazer parte da mesa diretora. Já melhorou aqui, né? Quero também aqui saudar a presença do Douglas, que vai fazer a apresentação aqui dessa sessão, tá? Mas saudar o Douglas, que hoje está aqui também e vai ser o responsável da parte dessa apresentação. Eu quero também saudar aqui a presença de um grande amigo, né, que eu considero muito, tive a oportunidade de conviver muito tempo com ele, e amizade a gente se leva para toda a vida quando é respeitosa. Então, eu quero aqui, Bob, saudar a minha amizade com você. Muito obrigado por estar aqui hoje. Você é um cara que eu considero muito e já teve a oportunidade de me ajudar muito nessa vida. E isso é o que a gente leva. Estou vendo aqui também, solicito ao seu secretário que anuncie a presença dos demais participantes dessa audiência pública. Senhor presidente, anunciar a presença do senhor Felipe Thanos, diretor do Governo Aberto e Fortalecimento da Cidadania da Secretaria de Planejamento e Gestão do município de Osasco, e a senhora Regina Márcia de Almeida, representando a vereadora Lúcia da Saúde. Quero também anunciar aqui a presença da vereadora Stephanie. Uma salva de palmas aqui para a vereadora. Seja bem-vinda. Que bom, vereadora, te ver aqui nessa audiência, tá? E, senhor presidente, também a presença do senhor Jefferson Silva,
e coordenador de projetos da Secretaria de Planejamento e Gestão do município de Osasco. Eram essas as pessoas. Solicito ao seu secretário que apresente os vereadores, membros da Comissão de Economia e Finanças da Câmara Municipal. Fazem parte da Comissão de Economia e Finanças os seguintes vereadores: o Josias da Juco, aqui ao meu lado, presidente da comissão; o vereador Alexandre Capriotti, relator; o vereador Fábio Chirian; vereador Gabriel Saúde e vereador Ralph Silva. Como já foi anunciado aqui a presença da vereadora Stephanie, então, nessa audiência, presente o vereador Josias da Juco e também a vereadora Stephanie. Quero também registrar o seu Grupi, que representa o gabinete do vereador Gabriel. Correto? Solicito ao seu secretário que faça a leitura do ofício número 4/25, de 19 de agosto de 2025, e da Comissão de Economia e Finanças da Câmara Municipal, o ofício de justificativa e ausência dos senhores vereadores. Ofício 4 de 2025, de 19 de agosto. Ao excelentíssimo senhor Carmônio Gonçalves Bastos, presidente da Câmara Municipal de Osasco. Senhor presidente, informo Vossa Excelência que, por solicitação da Secretaria de Finanças do município de Osasco, esta comissão deliberou sobre a realização de audiências públicas para debater o projeto de lei 123/2025, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Osasco para o exercício de 2026, no âmbito da administração direta e indireta do município, e o projeto de lei 124/2025, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Osasco para o quadriênio compreendido entre 2026 e 2029, ambos de autoria do Executivo Municipal. Dessa forma, a comissão solicita a Vossa Excelência autorização para que a referida audiência seja realizada nos dias 10 e 17 de setembro de 2025, com início previsto para as 18 horas, no plenário da Câmara Municipal de Osasco, assim como sejam disponibilizados os serviços necessários para a realização do evento. Oportunamente, solicita a Vossa Excelência que seja expedido ofício convidando o chefe do Poder Executivo, bem como os senhores Pedro Sotero de Albuquerque, secretário de Finanças do município de Osasco, e Éder Alberto Ramos Máximo, secretário de Planejamento e Gestão do município de Osasco. Respeitosamente, Josias Nascimento de Jesus, presidente da Comissão de Economia e Finanças. Senhor presidente, encontra-se sobre a mesa o ofício do vereador Capriotti. Recebi com satisfação o convite para participar da audiência pública proposta pela Comissão de Economia e Finanças para debater o projeto de lei 123/2025, a realizar-se nesta data no plenário de Tiradentes. Lamentavelmente, não poderei comparecer em virtude de compromissos anteriormente assumidos. Respeitosamente, Alexandre Capriotti, vereador. Não tem mais ofícios a serem lidos, presidente. Quero mais uma vez aqui registrar e agradecer a presença de todos, convidar a senhora Regina, representando a vereadora Lúcia, que possa tomar assento aqui no lugar dos vereadores, se possível, no lugar da vereadora Lúcia. Se tiver mais algum assessor representando o vereador, possa vir para esse local aqui, onde os vereadores ficam no dia de sessão. Bianca está aí também, Bianca, por gentileza, se puder também vir para cá. Entendo que todos já apresentados, e no decorrer aqui da sessão, a gente possa ter oportunidade, conforme for chegando mais vereadores ou convidados, a gente possa apresentar. Antes de convidar aqui para fazer uso da palavra, eu quero fazer uma saudação especial a todos os servidores da Prefeitura de Osasco, em especial os que estão aqui, aqueles que tiveram a oportunidade de trabalhar o dia todo, né, tenho certeza que chegaram muito cedo, muito trabalho, e estão aqui acompanhando pessoalmente essa sessão. Aqueles também que possam não estar aqui, mas estão assistindo pela TV Câmara,
a nossa gratidão a todos vocês. Entendo que servir com amor, com respeito, com dedicação, isso alegra não só o poder executivo, mas também o poder legislativo. E eu quero aqui, mais uma vez, trazer uma saudação a todos vocês e uma salva de palmas para vocês mesmos que estão aqui. Muito obrigado. Quero registrar que chegou o nosso presidente aqui. Eu acho que eu vou até levantar para dar o lugar para ele, mas eu quero saudar aqui o nosso presidente Carmônio. Presidente, mais uma vez quero registrar a nossa gratidão, o nosso respeito. E eu já convivi com muitos presidentes aqui nessa casa. E a oportunidade de falar isso para o presidente Carmônio, a gente fala para poucos. Então, eu quero, mais uma vez, presidente, te agradecer pelo seu carinho. Não tem dia, não tem hora que você ligue para o presidente, nem que for para falar boa noite, ele atende, retorna e dá as devidas atenções ao Legislativo. Então, eu quero, mais uma vez, presidente, dizer a honra de conviver nesse período aqui na Câmara Municipal ao seu lado, que Deus possa continuar dando saúde, sabedoria, para lidar com tantas situações que nós temos aqui, mas a felicidade de ser vereador numa cidade tão importante como Osasco. Então, imagina, presidente, muitas vezes ser presidente na cidade de Osasco vale mais do que, não tirando mérito, mas de prefeito de algumas cidades que a gente vê falando, olha, um cargo tão importante. Então, era isso, presidente. Muito obrigado pela sua presença e pela oportunidade. Também quero registrar a presença da Ana Paula, representando o vereador Delbo Teruel. Ana Paula, se você puder vir para cá, eu estou convidando o representante dos vereadores para até tomar assento aqui nos lugares dos vereadores, para que a gente possa registrar esse momento aqui também. Tá? Luana está aí também. Luana, a Luana representando o vereador Laércio. É isso, Luana? Isso. Seja bem-vinda aqui à nossa audiência. Lido aqui o ofício que convidou aqui o secretário e os servidores para fazer essa apresentação. Também o ofício de justificativa e dos vereadores. Peço aos vereadores presentes que também, se queiram usar a palavra, se inscrevam aqui com o secretário dessa sessão, o servidor e diretor de comissões, o senhor Alan. Convido o senhor Eric Felipe para fazer uso da palavra. Coloco a tribuna à sua inteira disposição. Quantos minutos tem aqui para ele? Vou deixar 1 hora. Boa noite. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao nosso presidente da Câmara, Carmônio Bastos, ao Josias também, que está presidindo hoje a audiência e sempre nos atende também, como todos, da melhor forma possível. A presença da nossa vereadora Stephanie Rossi. É um prazer ter vocês ao lado. A presença dos nossos diretores e de todos que estão aqui. Agradecer ao nosso prefeito Gerson Pessoa e ao Éder Máximo, que eles deram todo o amparo e todo o suporte que a gente precisava para poder fazer o PPA e, para os próximos 4 anos, definir o futuro dos próximos 4 anos na prefeitura. Então, é muito importante esse momento aqui, a audiência pública, para escutar a sociedade civil, escutar os vereadores e todos que estão nos assistindo online. Eu acho que a participação de todos é extremamente importante. Gostaria de agradecer a todos que estão aqui e passar a palavra para o Douglas Delgado. Agradeço aqui ao Eric. Obrigado. Fica à vontade. Eu dei 1 hora, por isso que eu falei 1 hora para você. 1 hora. Eu vim representar, na verdade, o Éder, nosso secretário, o Éder Máximo. Ele está numa outra agenda importante e, infelizmente, não pôde estar aqui hoje, mas mandou um abraço para todos e tenho certeza que, assim que possível, ele vai assistir a gente ou vai passar por aqui.
Um abraço a todos. Eu quero também, presidente, registrar aqui, para quem está nos assistindo e quem está aqui no plenário, que esse projeto ele marca a história da cidade de Osasco. Vocês que estão aqui hoje, que são servidores, que ajudaram nesse planejamento, eu não sei, depois aí, presidente, desses 18 anos que eu estou aqui, mas foi a primeira vez que um prefeito veio pessoalmente trazer aqui na Câmara Municipal, apresentar o projeto, e, além disso, ele não veio sozinho, ele veio com secretários adjuntos, servidores, para entregar e protocolar aqui na Câmara Municipal. Então, isso demonstra que o nosso prefeito está muito preocupado no sentido de dizer o seguinte: olha, eu acompanhei, eu sei como que está aí. Então, vocês agora têm um processo pela frente, quer fazer a audiência, quer votar e entregar para a sociedade o que nós colocamos de melhor nesse planejamento. Então, eu quero registrar mais uma vez aqui. Quero convidar agora o senhor Douglas para fazer uso da palavra, colocando a tribuna à sua inteira disposição. Boa noite. Boa noite, nobre vereador Josias. Agradecemos o convite para estarmos aqui hoje discutindo nessa importante audiência pública sobre o nosso planejamento, nosso PPA e nossa LDO de 2026. Quero agradecer também ao nosso presidente da Câmara, Carmônio Bastos, Stephanie Rossi, todos os representantes dos vereadores aqui, os servidores aqui da nossa Câmara Municipal, a todos que estão aqui nos assistindo presencialmente e pela TV Câmara. Vou contar para vocês um pouco a respeito da elaboração dessas duas peças de planejamento orçamentário, como que foi que a gente realizou a construção delas, que foi uma construção feita coletivamente, a muitos braços, diversos homens e mulheres aí da nossa cidade estiveram apoiando nesse trabalho. Então, temos aqui diretores que estão aí na Secretaria de Planejamento junto comigo, que tiveram um papel fundamental: Luciana, Atenas, Felipe Thanos, nosso secretário adjunto, Eric, nosso secretário Éder Máximo, que foi peça fundamental aí para que a gente pudesse ter esse planejamento que vamos discutir agora, que vocês vão perceber que ele é muito diferente daquilo que a gente está acostumado em termos de planejamento. Então, e do nosso prefeito também, Gerson Pessoa, que nos deu todas as condições para que a gente pudesse realizar esse trabalho. Então, vou começar a passar aqui para vocês. Então, vamos tratar aqui do Plano Plurianual 2026-2029. Né? O que é o Plano Plurianual? Né? Ele é o planejamento do governo para os próximos 4 anos, define as diretrizes, os objetivos e as metas do governo e planeja como que a gente vai, né, utilizar o recurso público para esses próximos 4 anos. Né? Então, em síntese, esse é o Plano Plurianual, ele é uma peça de planejamento e ele, né, compõe aí um ciclo orçamentário junto com essas outras duas peças, a LDO, que foi entregue aqui para a Câmara Municipal, né, junto à LDO 2026, e agora a LOA, que em breve, aí, até o dia 15 de outubro, a gente vai estar entregando a LOA 2026, a Lei Orçamentária Anual. Então, esse é o nosso ciclo, né, planejar com o PPA, orientar com a LDO e executar com a LOA. Executar o quê? As nossas políticas e os nossos programas de governo. Então, é um ciclo que a gente repete ele todos os anos. E a cada 4 anos, a gente elabora o PPA. E aí, qual foi a metodologia que a gente utilizou? Né? A gente utilizou uma metodologia em que a gente, né, elaborou o PPA a partir de 3 dimensões. Uma dimensão estratégica,
que compõem os objetivos estratégicos, as diretrizes, a visão de futuro para esse governo, uma dimensão tática, que é como que a gente traduz toda essa estratégia, né, dentro das nossas condições de poder elaborar as políticas públicas, né, e operacional, né, que é, de fato, como que a gente executa orçamentariamente elas. Então, a gente elaborou em 3 etapas essas 3 dimensões, né, indo, né, de uma dimensão que é essa dimensão mais macro, mais geral, mais estratégica, passando pela dimensão tática dos programas, que a gente começa a ver como que esse planejamento ele é desenhado já no concreto, e indo para as ações governamentais, onde a gente vai entender mais especificamente cada despesa, o que ela está relacionada, com qual atividade, com qual projeto, né? Então, a gente foi fazendo essa construção de elementos mais gerais para elementos mais específicos, certo? E a gente teve, né, como inspiração o universo dos esportes, das Olimpíadas, e a gente, né, enfim, a gente teve essa sorte, né, de ser liderado pelo secretário Éder Máximo, que trouxe essa inovação de criar as Olimpíadas de Planejamento, que é uma estratégia da gente tornar todo esse processo, que é um processo que a gente, né, muito bem sabe, muito difícil de se comunicar com a população, muito difícil de se comunicar, inclusive, até internamente com os técnicos da prefeitura, né? Então, pensando numa estratégia de trazer uma linguagem mais lúdica, mais democrática, e, inclusive, mais divertida, né? Por que não? Né? O planejamento precisa ser necessariamente chato, né? Uma coisa quadrada. Então, enfim, a gente se inspirou, né, em uma linguagem aí dos esportes para realizar esse processo de planejamento. Né, então, falar um pouquinho para vocês como que foram essas dimensões. Né? Essa dimensão estratégica, né, a gente chegou, né, na constituição aí dessa visão de futuro a partir de uma série de atividades, né, que é uma cidade inteligente, resiliente e inclusiva, que cuida das pessoas por meio de um serviço público eficiente, integrado e inovador, referência em desenvolvimento econômico e sustentabilidade ambiental, promovendo a equidade, o bem-estar e a qualidade de vida para todas e todos. Então, a ideia é que Osasco, até 2029, se torne essa cidade, né, que a gente está sonhando. E aí, né, quais são os nossos valores que vão orientar, né, esse trabalho? Então, a gente chegou aí na definição desses valores: cuidado, igualdade, trabalho, equidade, eficiência, sustentabilidade, resiliência, justiça territorial, união, foco em resultados, participação social e inovação e transformação digital. Nós realizamos a elaboração desse PPA a partir de 5 diretrizes. Né? Eu não vou ler, né, cada um dos slides para vocês, para não ficar cansativo. O material vai estar também à disposição de todos. Né? Mas, enfim, a gente teve aí a elaboração de 32 objetivos estratégicos. Esses objetivos estratégicos, eles comunicam, né, cada área estratégica do nosso município: saúde, mobilidade urbana, segurança pública, enfim, né, cada área estratégica a gente construiu com os técnicos, com um diálogo com a população, um entendimento de como que deveria ser, né, a estratégia desse governo, né, para esses próximos 4 anos, e a gente organizou esses objetivos em 5 diretrizes. Né? Então, o primeiro é desenvolvimento social, direitos e cuidado com as famílias, que é o que abrange a maior parte desses objetivos estratégicos. Desenvolvimento econômico, trabalho e empreendedorismo, que tem esse foco mais diretamente mesmo no trabalho, no desenvolvimento econômico da cidade, na captação de novas empresas, no fortalecimento do empreendedorismo local. Desenvolvimento urbano e direito à cidade também, né? Toda essa área urbana, todo esse nosso sistema urbano, ele está concentrado dentro dessa diretriz. Né? Desenvolvimento ambiental e justiça climática, que é um dos grandes desafios aí que nós estamos enfrentando, né? Que a gente tem discutido muito globalmente aí, né, nos últimos anos. Então, a gente dedicou também uma diretriz, né, um eixo estratégico para essas questões, né, no nosso planejamento.
né? E, por fim, desenvolvimento institucional, governança e participação cidadã, que a gente está olhando mais, né, para como que é a governança nossa, a gestão municipal, a participação da sociedade civil aí nas tomadas de decisão. Então, em síntese, foi dessa forma como a gente compôs aí a estratégia desse PPA, e aí a gente fez a construção dessa dimensão que a gente chamou de tática operacional, né? Então, a gente entendeu que a gente precisava construir tanto essa parte meso do planejamento, quanto essa parte mais micro, de maneira conjunta, né? Pensar o diálogo que teriam os programas de governo e as ações, né? Nossos projetos e as nossas atividades, né? Então, como que a gente traduz esse planejamento estratégico, esses objetivos estratégicos, essas diretrizes, em algo prático, né? Como que a gente organiza isso em termos de planejamento? Então, uma primeira atividade que a gente realizou foi a de revisar os programas que a gente tem do PPA vigente, que é o PPA 2022-2025, que é um PPA, né, que foi elaborado com um número muito extenso, né, de programas e de ações, né. Na época, foi um entendimento que a gente teve, né, eu estive nessa, né, participando dessa elaboração, inclusive, e a gente foi, né, acompanhando, ano a ano, como que era a efetividade, né, de ter um orçamento específico da forma como a gente tinha feito. A gente foi também seguindo as orientações que a gente veio recebendo do Tribunal de Contas, né, enfim, os questionamentos que eles vinham trazendo para a prefeitura, e a gente fez uma discussão, né, intersecretarial, né, num primeiro momento, né, então foi nós aqui da equipe da CEPLAG, que fizemos uma revisão desses nossos programas. E aí a gente foi identificando o quê? Que havia programas, por exemplo, com uma execução muito baixa, porque a gente foi caracterizando cada área estratégica dentro de programas, né? Mas o programa ele necessita de algo mais assim definido orçamentariamente, e a gente foi entendendo que, né, não havia necessidade de especificar no nível de programa para certas, enfim, né, para certas ações que a gente gostaria de fazer. Então, a gente viu uma necessidade de reduzir esse número de programas, uma dubiedade na estruturação. Então, muitos programas, muitas ações, né, causava assim um questionamento, né, para os técnicos, né, porque vários projetos, várias atividades poderiam caber em mais de um lugar ao mesmo tempo. Então, a gente foi também procurando corrigir isso, né, para a gente ter mais assertividade, né, de como que a gente vai construindo o nosso orçamento aí para os próximos anos, uma maior integração da estratégia e da tática, né? Como a gente fez também um planejamento estratégico muito extenso no nosso PPA 2022-2025, que eram 19 eixos, né? Vocês viram que agora são 5. Então, cada um desses eixos tinham 2 objetivos estratégicos, então era uma coisa que tinha um tamanho assim bem volumoso. E aí, na hora da gente também fazer essa integração dessa estratégia com esses programas, a gente começou a ver que havia ali um desafio. Então, a gente foi pensando como que a gente poderia afinar, né, sofisticar essa equação, né, entre elementos estratégicos e táticos para agora. Adequação de metas e indicadores, né, entendendo que existe um grande desafio, né, para compor as metas e indicadores. Muitas áreas no Brasil, né, no Brasil e no mundo, inclusive, né, carecem de bons indicadores para a gente monitorar. Né? É um problema que não é enfrentado só em Osasco, né? Enfim, né? Só no estado de São Paulo, é um problema de nível nacional mesmo. Né? Tem várias áreas, várias políticas públicas que a gente tem dificuldade de avaliar como que é, né? Qual que está sendo a efetividade, como que está evoluindo. Então, a gente procurou fazer também um olhar mais sensível para esse novo planejamento, de forma, né, a adequar, né, de forma bem alinhada tudo que é meta, tudo que é indicador que está correspondendo ali aos programas e ações. E também propor uma nova forma de gestão de acompanhamento. Né, então, enfim, né, em síntese, esses são os nossos programas agora, né, tem um número muito menor, são 23 programas que a gente chegou, né, uma maior parte são programas finalísticos, aí tem alguns programas de apoio administrativo, e um que a gente ali propôs de gestão de políticas públicas. Então, a gente saiu daquele cenário de muitos programas e a gente está agora com um quadro, né, uma matriz programática mais enxuta, porém com muita coesão e muito alinhamento com a estratégia. Né?
E aí a gente definiu programas setoriais, né, que são aqueles programas que são executados por uma secretaria, né, específica. Né? Então, por exemplo, o programa Escola para Todos é um programa que ele é executado somente pela Secretaria da Educação. A gente definiu programas também que são intersetoriais. Esses programas intersetoriais já têm uma gestão, já têm uma participação de diferentes secretarias, de diferentes setores da prefeitura, né? Um programa que a gente tem, por exemplo, de segurança alimentar. É uma área que ela é intersetorial. Tem ações que estão na Secretaria do Trabalho, que estão na Secretaria da Família, que estão no Fundo Social de Solidariedade, e assim por diante, né? Então, é uma área intersetorial e a gente viu que a gente tinha necessidade de equacionar melhor o diálogo entre os atores que estão ali produzindo essa política pública na hora que a gente for, enfim, construir agora esses nossas novas peças de orçamento. E aí, várias agendas aqui também do nosso município, são importantes agendas aqui para o nosso governo, e a gente começou a entender que havia ali uma dificuldade, né, dada a necessidade dessa revisão, da gente definir ali programas específicos para elas. E aí a gente utilizou essa metodologia de agendas transversais, né, entendendo como que, né, por exemplo, uma área que é uma agenda transversal, né, a pessoa com deficiência. A gente tem projetos específicos da pessoa com deficiência, projetos que são executados pela Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência, mas é uma agenda que ela é aberta, ela está em outras secretarias também, tem ações para a pessoa com deficiência na Secretaria da Saúde, na Secretaria do Trabalho. Então, a gente entendeu o quê? Que é uma agenda transversal, que ela está presente, enfim, em diferentes programas, né, realizados por diferentes secretarias. Então, não faria tanto sentido a gente manter ali isso tudo limitado num programa específico, né? Então, a gente veio trabalhando, então, fortalecendo essas agendas também, porque elas não podem desaparecer do planejamento, elas precisam estar presentes e com força, e a gente, né, enfim, utilizou essa metodologia para conseguir, enfim, também conectar mais as secretarias, né? As secretarias elas não podem também funcionar separadas, né? Elas têm que funcionar de forma intersetorial, né? A prefeitura, né? Nós, o governo, né? Prefeitura, Câmara, a gente é um só, a gente tem um propósito que é de entregar os bens, os serviços para a nossa população, de trazer, né, a transformação da nossa sociedade, né? Enfim, o desenvolvimento aqui para Osasco. Então a gente tem que pensar todo mundo em conjunto, né? E não necessariamente em caixinhas separadas. A gente entregou junto aqui a LDO, né? Então, só alguns conceitos básicos, mas com a LDO a gente está aí fixando as metas e as prioridades para o próximo exercício. Então, também está aqui, né, para apreciação dos vereadores. Né, na LDO, né, a LDO tem valores aí correspondentes aí aos que a gente está trazendo no PPA, né? Nossas peças elas estão sempre tendo uma correspondência uma com a outra, né? Então, aqui só para trazer um quadro com alguns valores, como que a gente está estimando aí o orçamento para os próximos anos, né? Então, 2026, 5,5 bi, 2027, 5,8 bi, 2028, 6,2 bi e 2029, 6,5 bi, né? Então, essa é a projeção aí de crescimento de 1 bi, né, até o final do nosso ciclo de planejamento. Participação social, né, que foi um trabalho também brilhante, foi conduzido aqui pelo nosso diretor, Felipe Thanos, que está aqui presente, que pode também, né, eventualmente aí comentar melhor a respeito. A gente teve números aí muito significativos, muito expressivos aí da participação social, né? Então foram contabilizadas 5.040 contribuições, né, no geral, dividido em participações diretas, né, participações digitais, enfim, e interações aí nas nossas plataformas digitais também, né, no site do Participa. Foram utilizadas diferentes metodologias, né? Então, o Departamento de Governo Aberto, que conduziu esse trabalho, realizou tanto oficinas participativas nos territórios, né, com diferentes grupos, né? Teve oficina participativa com povos indígenas de Osasco, com estudantes de Osasco, oficina participativa no Centro Pop, enfim, né, teve uma grande diversidade aí de oficinas que foram realizadas.
Tiveram também os mini públicos de justiça climática nas periferias, um projeto aí que teve financiamento da People Powered com parceria aí do Delibera, né, então também foi um trabalho bem interessante. Foram feitas aí audiências públicas, né, foram feitas audiências públicas em todo o território, né, foram no total 3 audiências públicas, e né, nas que a gente fez na Zona Norte e na Zona Sul, a gente fez um circuito também de planejamento, né, então ela não foi só uma audiência pública, né, de discussões, mas também ela teve uma dinâmica ali, né, uma interação, que é né, eu acabei não comentando, mas a gente foi fazendo atividades assim lúdicas ao longo do processo de construção do PPA, com a sociedade civil na participação social, com os técnicos da prefeitura e também com os secretários, né, com os agentes políticos, com os tomadores de decisão. Então, a gente foi fazendo diversas atividades que tinham esse caráter mais dinâmico, mais lúdico, para a gente construir o nosso planejamento. Né, e aí, um pouco do resultado geral aí, também do que teve aí na participação social. Né? Meio ambiente e saúde foram 2 áreas, né, que tiveram uma expressão maior assim, né, de indicações da participação social, e depois a educação. Né? Então, são 3 áreas que se destacaram aí nesse processo. E aí também os resultados da participação já estão lá disponíveis no site do participa.osasco.sp.gov.br. Bom, é isso, gente. Eu, né, gostaria de agradecer a oportunidade de estar comentando um pouco aí com vocês sobre como que a gente elaborou o PPA. Estamos aí também à disposição para dúvidas, questionamentos, né? Enfim, quero agradecer mais uma vez aí a todos que estão participando, principalmente aí aos meus colegas aí da CEPLAG, que contribuíram muito com esse trabalho, Luciana, Atenas, Eric, Felipe, todos os demais. E é isso, gente. Muito obrigado. Quero só passar aqui para o presidente fazer uma saudação a vocês de boa noite, e a gente já dá continuidade aqui aos trabalhos da audiência. Boa noite. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer ao nosso presidente aqui da Comissão de Finanças, aqui o nosso decano Josias da Juco, agradecer a presença da nossa vereadora Stephanie Rossi, e agradecer em nome do Eric a CEPLAG, o trabalho sensacional que vem fazendo aí nos últimos anos, o entendimento que tem que dar transparência, as várias reuniões aqui no Legislativo, desde emendas, PPA, LDO, LOA. Então, parabéns ao corpo técnico da CEPLAG, comandado pelo Éder e pelo Eric. Então, parabéns a todos. Essa Câmara Municipal sempre participou, mas, como citou o vereador Josias, esse ano foi um ano diferente, onde o prefeito teve o engajamento de vir protocolar oficialmente com todos os vereadores e todos os secretários. Então, foi um ato, eu acho, não sei se histórico, vereador Josias, mas foi um ato diferente pelo formato que foi conduzido. Então, parabéns a todos, como citou o vereador Josias, a toda a estrutura do Executivo, não só a CEPLAG, mas, com certeza, todo mundo teve uma pequena participação, que acompanhamos de longe as Olimpíadas do Planejamento. Então, teve envolvimento de todas as áreas, de todos os secretários. Mas, em nome da CEPLAG, agradecer e parabenizar o Executivo e falar que a Câmara Municipal está aberta para ouvir e para interagir e também opinar, né, vereador Josias? Sim. Que às vezes sobe aí umas LDO, LOA, que precisam ser corrigidas, e aí sempre é bom debater, porque aqui vou citar algumas coisas que aconteceu, Bob. Às vezes sobe uma LDO, uma LOA, e aí os vereadores querem fazer emenda. E aí ninguém tem coragem de fazer uma emenda da saúde para mandar para uma cultura e para o esporte, que sempre eu prego aqui, que
é o patinho feio da administração. Todos nós, vereadores, às vezes fazemos moções para o pessoal da cultura, do esporte, só que a maioria das vezes não se observa que o orçamento dessas duas secretarias, pelo que representa, são um orçamento simbólico. O Bob, que teve na cultura, sabe do que eu estou falando. E o esporte não é diferente. O esporte, 80% do recurso é exatamente para o RH. Então, não tem tudo que nós estamos falando aqui, que foi bem... O nome do rapaz? Esqueci. O Douglas, foi bem falado, bem passado. Tudo que nós estamos falando aqui é muito bonito. Agora, precisamos colocar na prática também esse PPA, porque as políticas públicas, por mais que... Vou voltar novamente no esporte, falamos que o esporte é uma ferramenta de inclusão, de tudo. Às vezes esquecemos do esporte, e eu peguei o esporte como uma bandeira. Então, eu espero que tudo que foi falado, que foi no mínimo 80% desse PPA seja, de fato, o que foi proposto aqui, que seja executado, porque, como citou o Douglas, em 4 anos aí nós vamos ter um aumento de 1 bi. E não é para qualquer cidade, nós estamos falando, vamos entrar numa reforma tributária que a tendência é que a maioria das cidades percam receita. E nós estamos falando que nós vamos ganhar, em média, 25% de receita anual. 25% não, desculpa. Uma média aí de... O vereador Ralf acabou de chegar, mas vamos ter um aumento significativo de receita, onde a maioria da cidade perca. Então, desejar muito trabalho, boa sorte à CEPLAG, que conte com o Legislativo e, de fato, vamos colocar em prática os PPA, as LOAS, as LDO. Obrigado a todos. Obrigado, vereador Ralf. Não tinha percebido acho que chegou agora a presença. E parabéns, Josias, por conduzir tão bem essa audiência. E quarta-feira tem mais, né? Obrigado a todos. Agradeço aqui o presidente por estar hoje aqui nessa audiência, saudar aqui mais uma vez o vereador Ralf. Ainda está em tempo para os vereadores se inscreverem, aqueles que queiram falar. Tá? Só para informar, a gente já está recebendo algumas perguntas aqui pelo site também, e após a fala aqui do vereador Ralf, a equipe da CEPLAG vai começar a responder. Tá bom? Então, deixo a tribuna à disposição do vereador Ralf. Boa noite a todos. Ninguém jantou, viu, Josias? Boa noite, gente. Opa. Desculpa o atraso aí, gente, que estava no seminário da OAB, discutindo as doenças raras lá, mas deu tempo da gente chegar. Quero cumprimentar aqui o nosso presidente da Comissão de Economia e Finanças, Josias. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo na Comissão de Economia e Finanças mais um ano. A gente vem fazendo a diferença lá. Eu também estou como membro. E a gente tem uma grande responsabilidade agora, principalmente com o PPA, a LOA, e tratar do orçamento da nossa cidade, da saúde financeira da nossa cidade, fazer a diferença aí na vida das pessoas. Nosso presidente, Carmônio Bastos. Carmônio, parabéns por ser nosso maestro aí já, praticamente 3º ano. Nada do que acontece na cidade acontece sem que a Câmara Municipal esteja presente e fazendo a diferença. E a Câmara vai bem graças a um maestro. Esse maestro é o nosso Carmônio Bastos, está aqui. Parabéns pelo seu trabalho, presidente, e que Deus continue te abençoando aí para continuar regendo a nossa Câmara Municipal. Stephanie Rossi também, nossa vereadora, fazendo um trabalho de destaque aqui. Ela que tem uma grande responsabilidade, que é continuar o legado da família Rossi, de sua mãe, e vem fazendo com maestria, nossa vereadora mais jovem aqui. Parabéns e continue Deus te abençoando também, que você continue fazendo esse trabalho pela família também, pela nossa cidade. Quero cumprimentar aqui também o Atenas. Atena Góes, é isso? Atenas também. Atenas também, satisfação estar aqui. O Eric também, sim, e a Luciana. Você é parente do Carlão Pignatari, do deputado? Não, satisfação.
cumprimentar a minha equipe através do Cauê, que está aqui presente, todos os funcionários da casa, através do Alan também, e dizer que eu vou ser bem breve, mas lamentar, Eric, a ausência do nosso secretário de Planejamento. É uma audiência muito importante, então eu lamento a ausência dele, espero que ele esteja aqui na próxima audiência pública. Tá? Mas dizer que nós enfrentamos a cidade de Osasco e todas as cidades do nosso país enfrentam um desafio econômico. Nosso país enfrenta uma crise econômica. A gente pega um estado como o Maranhão, tem mais pessoas recebendo Bolsa Família do que pessoas com a carteira registrada, para vocês terem uma ideia, e Osasco continua sendo uma economia pujante, né? Segundo o Produto Interno Bruto do Estado de São Paulo, 7º do país, e quando você chega em qualquer lugar do nosso país e fala assim, eu estou vereador na cidade de Osasco, Josias, eles falam, nossa, Osasco. Então, realmente, nós temos uma cidade que é pujante, que faz a diferença, e a nossa responsabilidade aqui é muito grande de dividir, ajudar o nosso prefeito Gerson Pessoa a dividir o orçamento de maneira que o ano que vem nós tenhamos recurso para todas as áreas, né? E, em especial, aí, com certeza, eu vou olhar, como sempre olhei, muito o orçamento do bem-estar animal e também agora das pessoas com deficiência, na qual eu estou como presidente da comissão. E, se Deus quiser, Ele quer a gente trabalhar pela 3ª unidade do Hospital Veterinário Gratuito, ter o Hospital Veterinário Gratuito 24 horas também, e também tornar o Centro de Especialidades para tratar as pessoas na condição do transtorno do espectro autista uma realidade na nossa cidade. Parabéns a todos os envolvidos aí, contem conosco, que Deus abençoe, e parabéns aí também ao nosso prefeito Gerson Pessoa e toda a sua equipe por mais um orçamento e também por mais um plano plurianual. Deus abençoe. Muito obrigado. Quero agradecer a presença do vereador Ralph. Agora eu vou passar aqui para a Luciana Aparecida, que é a diretora do Departamento de Suporte ao Planejamento, que ela possa responder algumas perguntas que estão chegando aqui à casa. Se quiser, pode usar aí mesmo. Pode ficar. Obrigada, vereador. Quer vir um pouquinho mais para cá? Não, está tudo bem. Nós recebemos algumas perguntas aqui que foram preenchidas no formulário do Google, aqui da Câmara, né, da audiência pública. Então, eu vou ler a pergunta e, na sequência, a resposta. Tá? Moro na Vila Osasco. Algum dos objetivos estratégicos do plano diretor, conforme o artigo 300, inciso 1º e 5º, é a proporcionar ao menos 12 metros quadrados de cobertura vegetal arbórea por cidadão, e a expansão de parques públicos. Neste sentido, solicito que os vereadores de Osasco a implantação de parque público em área a ser desapropriada na antiga chácara do Bradesco. E aí ele cita o endereço, a localização. Esta área seria importante para a formação de um corredor verde, com as áreas verdes existentes na região do Adalgisa e Parque dos Príncipes. Esse pedido já foi apresentado na ferramenta Ideias para Osasco, no canal de participação pública do Participa Osasco, da Secretaria de Planejamento. Foi o Henrique A. Marques que mandou essa pergunta. Eu vou ler a próxima pergunta, porque tem relação à resposta, e aí eu já falo como que é. E aqui, novamente, ele fala que é o Henrique, novamente. Nasci em Osasco e moro na Vila Osasco. Algum dos objetivos do plano diretor é proporcionar esses 12 metros quadrados de cobertura vegetal e a expansão dos parques públicos. Nesse sentido, solicito que os vereadores de Osasco a implantação do parque público no Jardim Adalgisa, na área que hoje é o Golfe São Francisco. Essa solicitação já foi tema de diversos pedidos dos moradores da região. E aí ele cita novamente que colocou no Ideias para Osasco, na plataforma Participa Osasco, da Secretaria de Planejamento e Gestão. Conforme apresentado pelo diretor, né, Douglas Delgado, do Planejamento Estratégico, o PPA ele foi pensado em diversos eixos, né, e um desses eixos é o eixo de meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Então,
está previsto tanto no plano de governo do nosso prefeito Gerson Pessoa, quanto no planejamento plurianual e nas nossas peças orçamentárias, uma visão para ampliação de áreas verdes, seguindo as diretrizes do plano diretor, que foi aprovado recentemente, né, foi atualizado na gestão do prefeito Rogério Lins, uma revisão que foi feita após décadas, né, que a gente tinha um plano diretor da década de 60, e agora, mais recentemente, a gente atualizou essa lei. Então, com certeza, está aí pensado, né, nesse planejamento para os próximos 4 anos, o desenvolvimento de novas áreas verdes e novos corredores. A próxima pergunta também é do Henrique. Ele se apresenta da mesma forma, né, falando que mora na Vila Osasco, e os objetivos do plano diretor. E aí ele propõe a implantação de um novo parque público no Jardim Sítio Buçocaba, possivelmente uma área que pode ser desapropriada, e o parque pode ser utilizado para ampliação de serviços de ecoterapia para crianças especiais, que hoje só existe no Parque Buçocaba Chico Mendes. E poderia também ser arborizado com ipês roxos, para obter um ambiente propício para a apreciação das flores. E ele cita que também apresentou essa ideia na plataforma Participa Osasco, da Secretaria de Planejamento. Aqui, conforme o Douglas apresentou também, foi pensado nesse PPA as agendas transversais, né? Então, essas agendas com o intuito de disseminar ao longo de todos os eixos, né, e todos os programas finalísticos, principalmente, pensados para o nosso próximo plano plurianual, uma atenção para esses públicos de maior vulnerabilidade. Então, antes, a gente tinha um único programa para atender populações específicas, como pessoa com deficiência, como mulheres, vítimas de violência, né, idosos. E, dessa vez, a gente está pensando que esses públicos eles têm que estar inseridos em todas as políticas públicas, com a intenção de fortalecer ainda mais a atenção para esses públicos vulneráveis. Então, com certeza, está pensado no nosso plano plurianual uma programação orçamentária para desenvolvimento de projetos específicos para a pessoa com deficiência, conforme solicitado aqui pelo nosso munícipe. Mais uma vez, uma pergunta do Henrique. Ele se apresenta da mesma forma, falando dos objetivos estratégicos do plano diretor e pensando na construção de novos jardins e construção de baía de ônibus em alguns locais, como uma área de desapropriação na Avenida Novo Osasco, com a Rua Santa Maria. E, nesse terreno, poderia ser implantado um posto da Guarda Civil para proporcionar maior segurança à população. Então, aqui, nesse caso, também, né, no nosso eixo de desenvolvimento social, foram pensados programas específicos para a segurança, e aqui também é previsto a ampliação do efetivo, recursos e orçamento para poder ampliar a questão da segurança na nossa cidade. Tá? E a última pergunta que eu tenho aqui também do Henrique. E ele fala que a cidade já recebeu 10 novos ônibus elétricos, né, e que ele está perguntando se há possibilidade de aquisição de mais ônibus, né, ampliar a frota de ônibus elétricos na cidade, com o objetivo de preservação do meio ambiente, né. E aí aqui a gente tem a notícia, né, de que em breve será possível a aquisição de mais 40 ônibus aqui no município de Osasco, e já está em vias de tramitação para que a gente consiga fazer essa aquisição o mais rápido possível. Então, com certeza, está aí no nosso planejamento no próximo ano a ampliação dessa frota. É isso. É isso. Quero agradecer aqui a Luciana, também agradecer o senhor Henrique, que enviou aqui para o site da Câmara as suas perguntas, os seus questionamentos.
espero que tenha sido respondido aqui. E alguns são respondidos nas ações, né? Não só nas palavras, né? Então, espero que logo, logo a gente possa implementar as sugestões que são enviadas aqui para a Câmara Municipal. Quero também saudar aqui, a gente tem uma falha, a gente nunca fala, mas está aqui o Leonardo, né, que é o diretor de comunicação da Câmara Municipal, ele que nos ajuda para que esse momento aconteça, também com a TV Câmara, também com as informações no site. Vem para cá, Léo, para o pessoal conhecer você, viu? Tá bom? Uma salva de palmas para o Léo aí, tá? Jornalista. A gente sabe que por aqui está o pessoal do cerimonial, está o pessoal da comunicação, está o pessoal das comissões aqui, né, Cátia? Agradecer também todo o apoio. Está o pessoal aqui do som, que nos ajuda, da mesma forma que há lá na prefeitura um conjunto para as ações para chegar aqui, há um conjunto para que as pessoas que estão em casa recebam essas informações. Já esgotou aqui o período de perguntas. Caso chegue alguma, depois desse período, a gente possa encaminhar lá, já informando que na quarta-feira, dia 17, nós temos mais uma audiência, e dizer que logo depois começa o trabalho das comissões, e para que depois venha para o plenário, para que os vereadores possam aprovar, e aí a gente vê a execução desses projetos encaminhados aqui. Eu fico muito feliz de saber que nós estamos hoje discutindo também mudanças para daqui 4 anos, né? Então, a gente vê que muitas vezes pode ser que a gente não esteja mais aqui, ou um cargo de vereador, até mesmo o cargo de prefeito, ou mesmo como servidor, mas que a gente possa contribuir com consciência, né, Stephanie, para que as coisas possam acontecer da melhor maneira. Uma da discussão que a gente tem feito muito e precisa que vocês dêem um olhar é a política de prevenção a drogas no município. Então, a gente está muito preocupado com essa questão e que vocês olhem isso com carinho, que a gente possa debater mais isso, visto que a gente tem observado um número muito grande de quais são as políticas que o município pode fazer. A gente fala muito do combate, mas a gente tem que falar da prevenção, né, Ralf? Né, Steph? Então, é uma preocupação minha que eu levo para vocês, para que a gente possa ter mais atendimento a esses usuários que muitas vezes estão aí nas ruas da nossa cidade, muitas vezes até como invisível, muitas vezes sendo usado para outras ações criminosas, que a gente pode usar para combater, trazer para um atendimento do nosso serviço, como também a gente tem hoje a política de dar oportunidade para que ele possa trabalhar, para que ele possa recomeçar a vida dele. Então, eu trago aqui, como vereador, essa discussão, que na próxima audiência a gente possa falar um pouco sobre esse assunto também. Eu quero agradecer aqui a presença do vereador Ralf, vereadora Stephanie, o presidente dessa casa, o vereador Carmone, que passou por aqui e deixou também a sua fala. Agradecer aqui a todos os servidores da Prefeitura, os servidores da Câmara Municipal, agradecer aqui o pessoal da TV Câmara, agradecer a Luciana, o Atenas, certo? O Eric, também o Alan, aqui, que ajudou a secretariar essa sessão. Leve um abraço ao secretário Éder, que eu tenho certeza que o motivo maior ele não está aqui, que eu sei a preocupação dele e ser quanto ele está enganjado nessa planejamento, e também ao prefeito Gerson Pessoa, que mais uma vez demonstra o respeito. Saudar aqui o gabinete do vereador Gabriel, vereadora Lúcia, vereador Laércio, vereador Delbo Teruel e vereador Eber, né? Isso também. Mais alguém? O Max aqui do meu gabinete também, né, Max? Registrar a presença. Da vereadora Helena também, tá? Presente aqui também. Mais alguém? Então, já
falei também dos vereadores aqui presentes. Declaro encerrado essa audiência pública e agradeço a presença de todos, desejando uma boa noite.